Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo celular, né, o ciclo de divisão celular. A gente começa falando sobre o ciclo de vida de uma borboleta, né, como representado aqui nessa imagem. Então, uma borboleta, ela inicia sua vida a partir de um ovo, né? Esse ovo, então, ele se desenvolve em uma lagarta. Essa lagarta, por sua vez, impupa, né, sofre metamorfose e depois emerge, então, um indivíduo adulto, né, com a forma característica, então, de uma borboleta, bem diferente desse ovo inicial aqui. Outros organismos, como seres humanos, plantas e até mesmo bactérias, também apresentam um ciclo de vida, ou seja, apresentam uma série de etapas, né, de desenvolvimento, desde que nascem até o momento em que se reproduzem, né? Então, o ciclo celular, ele também pode ser considerado como o ciclo de vida de uma célula, né? Então, essa célula passa pelo seu nascimento, né? Ou seja, ela é formada a partir da divisão de uma célula pré-existente, ou a célula mãe, né? E posteriormente, então, essa célula se reproduz, ou seja, ela se divide para gerar duas células filhas, né? Então, assim como o ciclo de vida de uma borboleta, o ciclo celular ele pode ser considerado, né, o ciclo de vida de uma célula, né? Ou seja, todas as etapas pelas quais uma célula passa, né? Desde o seu nascimento até a sua reprodução. Todos os organismos vivos, desde bactérias até mamíferos multicelulares, são produtos de sucessivos ciclos de duplicação e posterior divisão celular. Em organismos unicelulares, a divisão celular ela é equivalente à reprodução de um indivíduo, né? Porque a cada divisão celular, então, um novo organismo completo é produzido. Já em organismos multicelulares, né, as células se dividem para o desenvolvimento dos organismos, né, para o crescimento e também para o reparo de células danificadas, também para a substituição daquelas células que morrem, né? Então, a divisão celular, ela faz parte do ciclo celular. Os detalhes do ciclo celular, eles variam de organismo para organismo e também variam dependendo da fase de vida, né, em que está esse organismo. No entanto, algumas características elas são universais, né, como representado aqui por essa imagem, né, por essa figura, onde a gente tem a visão geral do ciclo celular, que a gente tem a representação de uma célula eucariótica hipotética, né, com dois cromossomos representados, e o primeiro processo, então, que deve ocorrer é a duplicação desses cromossomos, né, acompanhada ou não do crescimento, na maioria das vezes acompanhada do crescimento celular, mas após essa etapa, né, com os cromossomos duplicados, então, ocorre a segregação desses cromossomos para células filhas. Esses cromossomos, eles são, então, distribuídos, né, precisamente para cada uma das células filhas. A função primordial, então, essencial, né, do ciclo celular é a duplicação acurada do DNA, né, uma duplicação precisa para a geração, então, de duas células filhas idênticas à célula mãe que deu origem. Então, a gente vai manter células filhas, né, após a divisão celular, claro, mas vai manter duas células filhas com uma cópia de todo o genoma da célula mãe, assim vai garantir a perpetuação da informação genética, né, a partir daquela célula mãe inicial. Aqui nessa imagem a gente tem a representação, ou a denominação dos principais eventos do ciclo celular, que são a fase S e a fase M. A fase S é a fase de síntese ou duplicação dos cromossomos. E a fase M ela é composta por outros dois processos. É o processo da mitose, propriamente dita, né? Quando os cromossomos duplicados eles são segregados em um par de núcleos filhos, né? E o outro processo que é a citocinese,
que é onde ocorre a divisão do citoplasma. É quando a célula efetivamente se divide em outras duas células filhas. Em geral, o ciclo celular eucariótico, ele inclui 4 fases. A fase de intérfase, ela consiste em 3 fases. G1, que é o intervalo 1 entre a fase M e a fase S, né? E G2, que é o período ou o intervalo entre a fase S e a fase M. E durante a fase M, né, como a gente já viu, o núcleo se divide no processo chamado de mitose e posteriormente, então, se divide o citoplasma no processo chamado de citocinese. A formação de duas células filhas, ela nem sempre ocorre por meio de um ciclo celular típico, né, como representado até então. É um ciclo celular com duplicação dos cromossomos e segregação desses cromossomos para gerar duas células filhas idênticas, né, a célula-mãe, como no processo da mitose. Em alguns casos, a gente tem uma divisão celular diferente, e é como aquela que ocorre nas células gaméticas dos organismos com reprodução sexuada, né, onde o processo da divisão ele não é cíclico. Nesse caso, a divisão ela é chamada de meiose. Né? A meiose, então, ela pode ser considerada um tipo particular de divisão, né, que produz espermatozoides e óvulos, né, em que, a partir de uma célula-mãe, né, são geradas 4 células filhas e com conteúdo cromossômico, né, com conteúdo haploide, né, diferentes não só entre si, mas também diferentes em relação à célula-mãe. Os oócitos e espermatozoides, né, são células haploides, produzidas por meiose, né, o que quer dizer que eles têm a metade do conjunto cromossômico da célula-mãe. Em seres humanos, por exemplo, os oócitos e espermatozoides contêm 23 cromossomos, né, cada um deles. Né? Então, o número diploide, né, de 46 cromossomos, ele é reestabelecido quando ocorre a fecundação, ou melhor, após a fecundação, né, então é reestabelecido esse zigoto diploide, né, com a fusão dos dois gametas, masculino e feminino. O zigoto, por sua vez, ele cresce e se desenvolve por sucessivos ciclos mitóticos, né, e também, claro, processos de desenvolvimento associados, né, até a geração de um indivíduo adulto com trilhões de células. Bom, a meiose, ela vai ser um assunto de uma outra aula, certo?